com alegria, com a proteção, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos, e especialmente a saúde também do Cristo Jesus ressuscitado, diretamente do estúdio da TV Premier, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. Estamos no mês de agosto, que aliás já está se encaminhando pouco a pouco para o final. E então, nesse mês vocacional, os pais, avós e bisavós deveriam se preocupar um pouco em rezar, em louvar a Deus, agradecer pelos filhos, netos e bisnetos, mas também igualmente rezar, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, para que acertem os filhos, os netos e bisnetos, acerte a sua vocação para a qual querem seguir para o futuro, para a vocação para a qual Deus deu ou dá para todos e cada um de nós as qualidades, as capacidades, as aptidões, os pendores. E quando então a pessoa segue por esta vocação para a qual Deus nos destinou, a pessoa vai se realizando na vida. E caso contrário, será como que um peixinho fora da água, ou mesmo um peixe grande. A tendência dele, é claro, se não retornar logo à água, ele vai morrer. Agora a pessoa, claro que não morre, não seguindo a vocação. Mas vocação acertada é vida feliz. Se não seguir a vocação, ou seja, a vocação e também a profissão para a qual Deus destinou cada um, vai ser uma pessoa que não vai se realizando na vida. Faz, eu creio, uns 2 meses e meio, eu li uma reportagem muito interessante, um levantamento feito entre jovens universitários de algumas faculdades, mesmo aqui da Grande Florianópolis, onde quase a metade dos universitários trocavam a sua faculdade. Dessa faculdade eu não me sinto bem, por isso passava para outra faculdade, mas também lá não se acertava. Aliás, ontem mesmo, lá em Timbó, no encontro do aniversário do sobrinho meu, empresário, que fez 60 anos, então ele convidou alguns grandes amigos e os parentes, entre eles, ele é meu sobrinho, então lá estávamos e também estava a sobrinha que passou agora a segunda faculdade dela, ela então para medicina, e eu perguntava, nem 2 semanas de medicina, de 30 candidatos para os futuros médicos, 2 já desistiram dessa Universidade de Medicina. Então, são pessoas que talvez não rezaram como deviam rezar, pedindo as luzes do Divino Espírito Santo para que a faculdade para a qual fez o vestibular,
que a pessoa ali se sinta bem, vá se realizando no decorrer dos anos da faculdade. Caso contrário, a universidade está perdendo alunos e também outros alunos que poderiam ter ocupado este local. Então, também há uma distorção, por assim dizer, na pessoa. Então, eu sempre tenho aconselhado os adolescentes e jovens, rezem pedindo as luzes do Divino Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade quer a felicidade de todo ser humano. Por isso, nesse momento, vamos rezar uma oração muito bonita ao Divino Espírito Santo. Vejam, poderão acompanhar espiritualmente, especialmente também para que os jovens acertem sempre mais a sua vocação. Por isso, quem quer a felicidade do filho, do neto, do bisneto ou da neta, da filha, da bisneta, quem são? Os pais, os avós e os bisavós. Então, rezemos: Divino Espírito Santo, amor eterno do Pai e do Filho, nós vos adoramos, louvamos e amamos. Espírito de verdade, a vós consagramos a nossa inteligência, a vós consagramos também a nossa imaginação e memória. Iluminai-nos. Dai-nos conhecer Jesus Cristo, Mestre. Revelai-nos o sentido profundo do seu Evangelho. Concedei-nos o dom da sabedoria e da ciência, da inteligência e do conselho. Espírito santificador, a vós consagramos a nossa vontade, a vontade sempre firme de prosseguirmos adiante, conduzindo sempre e em tudo conforme a vontade do Pai eterno. Concedei-nos o dom da fortaleza e o santo temor de Deus. Espírito de verdade, a vós consagramos o nosso coração. Fazei crescer em nós a vida divina, a vida da graça. Concedei-nos o dom da piedade. Amém. Vinde, Espírito Santo, iluminai-nos. Com vossa graça fortalecei-nos. Imaculada Esposa do Espírito Santo, rogai por nós. Essa oração muito bonita, por isso eu mandei imprimir e paguei. Se pessoas desejarem, especialmente os jovens e adolescentes, poderão passar na paróquia, ali Nossa Senhora do Carmo, daí falar com a secretária. Já deixei algumas dessas orações e poderão levar umas 3 ou 4 ou 5 para dar para colegas ou amigos estudantes, ou os avós, os pais, pegarem, dar para os filhos. E rezando com fé, com devoção, obterão, sem dúvida nenhuma, um bom resultado. Eu tenho rezado sempre ao Divino Espírito Santo, pedindo as luzes, as graças necessárias para a minha vida, para
sempre seguir pelo caminho certo, pelo caminho do bem, e tenho rezado também quando estudante, para que o Espírito Santo iluminasse a minha mente, porque os estudos bem pesados, e eu via colegas meus desistindo por não poderem acompanhar os estudos da filosofia, ou mesmo mais tarde os 4 anos de teologia, e desistiram. E talvez até tivessem vocação, mas não conseguiram acompanhar pela não capacidade intelectual. Então, nesse sentido, estamos também no mês de agosto, quando nós somos convidados a rezar pelos candidatos ao sacerdócio. A nossa arquidiocese tem uma campanha atualmente, começou lá no início do mês de agosto, onde pede mais sacerdotes. Precisamos mais padres, mais presbíteros para a igreja. A gente que é padre sente quantas pessoas que gostariam de ter um padre para dar a bênção na casa, a bênção nupcial, ou celebrar a Santa Missa num jubileu de prata ou de ouro, ou realizar o casamento, e não é fácil, muitas vezes, conseguir. Ainda mais quando as pessoas, no casamento, se preocupam com o salão, se preocupam com o cantor, se preocupam com o jantar ou o almoço, com vestido, com porção de preocupações, e não se lembram de conversar com o sacerdote para que ele anote na sua agenda a noivas ou noivos que já com antecedência de meio ano ou até mais, ou 5 ou 4 meses, falam com o sacerdote. Se tiver um parente sacerdote, melhor ainda. Então, que fale quanto antes para o sacerdote parente ou diácono, para que realize a união matrimonial. E quanto é bonito, maravilhoso, quando o namorado e a namorada vão se preparando, não somente materialmente falando, mas preparando-se espiritualmente para que a sua vida matrimonial seja realmente uma vida de realização. Vamos agora ler e comentar um pouco a passagem da Sagrada Escritura que nos fala de Nossa Senhora quando ela está ali para dar a luz a uma criança, ao Filho de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículos 19 e seguintes, onde você mesmo vai perceber que passagem maravilhosa da Sagrada Escritura e como Deus se faz presente. Então, o Apocalipse, capítulo 12, versículos 19 e seguintes, nós lemos o seguinte: abriu-se o templo de Deus que está no céu, e apareceu no templo a arca da aliança. Então apareceu no céu um grande sinal, uma mulher vestida de sol, com toda a sua beleza, tendo a lua debaixo dos pés, e sobre a cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então apareceu outro sinal no céu, um grande dragão cor de fogo, que é o demônio, é o diabo.
tinha 6 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 coroas, e com a cauda varia a 1/3 parte das estrelas do céu, atirando-as sobre a terra. O dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, pronto para devorar o seu filho, logo que nascesse. E ela deu à luz um filho homem, que veio para governar todas as nações com cetro de ferro. Mas o filho foi levado para junto de Deus e do seu trono real. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus lhe tinha preparado um lugar. Ouvi então uma voz forte no céu, proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, palavra do Senhor. Então, comentando um pouco, especialmente duas grandes figuras. Nossa Senhora, com toda a sua beleza, estava grávida e ao lado, diante dela, o demônio, o diabo, o dragão, como assim também é denominado. E ele estava ali para quê? Para trucidar, para devorar, para matar o menino Deus, que ela, Miriam, nome para nós, Maria Santíssima iria dar à luz. E o demônio estava ali para trucidar, para matar o nosso Salvador, o Redentor da humanidade, Cristo Jesus. Mas Deus ali estava protegendo o Filho de Deus, o menino Deus. E levou Nossa Senhora também para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para ela. Então, se nós pedirmos a proteção de Deus, se nós rezarmos, podemos ter a certeza que Deus sempre nos protegerá, sempre estará tendo cuidado de todos e cada um de nós. Por isso mesmo, Cristo Jesus, já falei mais de uma vez, orai sem cessar, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao vosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem devorar. Resistir-lhe fortes na fé. O que quer dizer resistir forte na fé? É rezar, é louvar a Deus, é agradecer a Deus pela nossa vida, por todos os bens que Deus nos vai concedendo, e sem dúvida nenhuma nos concedeu em nossa vida. Então é necessário que realmente procuremos seguir a vontade de Deus. E nesse momento nós estamos no mês vocacional, rezemos uma oração por todos os sacerdotes. Sempre é muito bom rezar pela perseverança dos candidatos ao sacerdócio, mas também rezar por aqueles que são sacerdotes, por aqueles que você já recebeu, quem sabe, favores, foi batizado pelo sacerdote tal, participa da Santa Missa com o sacerdote tal, fez a primeira Eucaristia, ou o sacerdote tal assistiu à sua união matrimonial, ou o sacerdote esteve presente na unção dos enfermos de seu parente, ou na encomendação do corpo ali, antes do enterro ou antes da cremação. Então, podem ver
em quantas ocasiões os sacerdotes se fazem presentes. E muitas vezes as pessoas não se lembram de elevar uma oração. Às vezes, digamos a verdade, eu tenho feito muitos, nesses 57 anos, 58 anos que eu estou aqui no trabalho apostólico em Florianópolis, e seja na Catedral, 25 anos, seja na Paróquia São José e Santa Rita de Cássia do Jardim Atlântico, e depois 19 anos no Imperial Hospital de Caridade, atendendo sempre também, desde quando, em 1968, cheguei em Florianópolis, e depois do Hospital de Caridade, atualmente eu me encontro na Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Coqueiros. Eu fiz milhares e milhares de encomendações, e de enterros, de bênçãos. E quantas pessoas, nem sequer um parente veio dizer: obrigado, Padre Pedro, pela sua gentileza, pela sua presença. E mais de uma vez eu tive que trocar 2 ou 3 compromissos para poder atender ao pedido de estar presente ali na encomendação do corpo daquele parente. Que saiba, muitos, não posso me queixar, vêm agradecer. Eu sempre tenho dito, Deus está presente e tem me agradecido muito. E agora então rezemos pelos presbíteros, pelos sacerdotes, do cardeal Richard Cussing, uma oração muito bonita que ele elaborou e que está espalhado pelo Brasil e mesmo pelo mundo, sem dúvida nenhuma. Deus Todo-Poderoso Eterno, olhai com amor o rosto do vosso Filho e pelo amor dele, que é sumo e eterno sacerdote, tende misericórdia dos vossos sacerdotes. Lembrai-vos compassivos, Senhor, que os sacerdotes são frágeis, são fracos seres humanos. Renovai neles o dom da vocação, que de modo admirável se consolidou pela imposição das mãos dos vossos bispos. Conservai-os sempre perto de vós, ó Deus, não permitindo que o inimigo os afaste, para que nunca se façam partícipes da mínima falta contra a dignidade de tão sublime vocação. Senhor Jesus, vos peço, pelos vossos fiéis e fervorosos sacerdotes, assim como pelos sacerdotes infiéis e tíbios, pelos sacerdotes que trabalham em sua própria terra e pelos que vos servem longe, em lugares ou missões longínquas do seu lar, dos seus parentes, por vossos sacerdotes tentados, pelos que sentem a solidão. O sacerdote e sente a solidão, o tédio, ou o cansaço, ou o esgotamento. Pelos sacerdotes jovens, pelos sacerdotes que estão perto de partir desta vida para a eternidade, assim como pelos que já faleceram, rezando também pelo eterno descanso de tantos sacerdotes que já partiram desta vida, mas principalmente vos recomendo os sacerdotes que mais aprecio. O sacerdote que me batizou, o que me absolveu dos meus pecados, os sacerdotes de cujas eucaristias
santas missas participei e me deram o corpo e o sangue na comunhão. Os sacerdotes que me têm aconselhado, consolado, animado, orientado, e aqueles dos quais, de alguma forma, me sinto mais devedor. Ó Jesus, conservai todos pertinho do vosso coração e abençoai-os abundantemente no tempo e na eternidade. Amém. Então, o sacerdote, nós precisamos igualmente da prece e da oração. Também comunico que já nas paróquias, em muitas paróquias e em outras, vai chegando o calendário do Sagrado Coração de Jesus do ano 2026. Se você quiser, na catedral você encontrará em diversas paróquias, na paróquia de Coqueiros, na paróquia de Aririu e muitas outras paróquias. Com o tempo, os próximos dias, em mais paróquias da grande Florianópolis, o mesmo em outras paróquias, seja Santo Amaro, seja Angelina, enfim. Saúde, estamos terminando a nossa programação, nosso programa, saúde, paz, alegria, felicidades, acompanhado das mais ricas bênçãos da Trindade Santa e de Nossa Senhora, e a nossa prece em favor de todas as pessoas enfermas, a bênção de Deus para todos nós e pelos enfermos, e a bênção também da água que você depois poderá, nesse momento, tomar, ele fará um grande bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na quinta-feira, às 15 horas, se Deus quiser.